Olá, queridos alunos. Bom, vamos dar prosseguimento, né, aí ao nosso mini curso. Estamos chegando aí no penúltimo vídeo, né? No caso, o último vídeo com slide, depois a gente vai para algo mais prático. Vou mostrar para vocês como trabalhar, então, com um software gratuito para montar fluxograma. E agora, né, a gente vai seguir aí para o método de elaboração, de elaborar, né, um fluxograma de processo. Quais são os métodos para que fique mais fácil o trabalho de vocês para realizar, né, as nossas entregas, né? Só que antes, espero aí que vocês tenham aproveitado bastante o vídeo 4, a conversa que eu tive aí com o professor José, né? Então, assistam, reassistam, porque vocês vão ver uma conversa entre um engenheiro e um contador, né? E cada um tem uma visão, né, da empresa, e, na verdade, essa visão deve se complementar, porque os dois trabalham juntos para o mesmo objetivo, né? Maximizar o lucro, né, e o desempenho dessa empresa. Bom, não vamos nos delongar mais, né? Vamos ver aí quais são os processos que nós temos aí, né, da nossa empresa, quais são esses métodos para elaborar o fluxograma. Então, nós temos aqui a metodologia, né? Nós temos duas metodologias para estar trabalhando, o top-down ou a metodologia bottom-up. Na metodologia top-down, nós começamos pelo nosso todo e vamos subdividindo ele, tá, em partes menores, até chegarmos em uma parte que nós não conseguimos mais subdividir, tá? E aqui a gente tem a parte atomizada, que a gente chama, né, que no caso não há como dividir mais. E do bottom-up é quando nós sabemos, né, da parte atomizada, desculpe, e nós vamos agregando as partes de forma a obter, né, o nosso macroprocesso. Então, aqui nós temos um macroprocesso, né, um determinado processo, um subprocesso poderia ser, né, uma atividade que pode ser separada em subatividades, poderia, tá? Depende da complexidade, como eu já falei, é bem flexível, né, a aplicação dessas regras. Agora, nós temos que saber quando utilizar o top-down como o bottom-up, tá? Como a gente pode fazer isso, né? Quando eu sei se eu uso top-down ou bottom-up, não é algo que é regra, ó, você vai usar só bottom-up ou só top-down. Você pode utilizar para algumas partes bottom-up e outras top-down. Mas como assim, né? Fica a pergunta. Vamos supor que você saiba, né, que numa empresa ele tem, né, um setor, né, que ele é responsável pelo armazenamento de um determinado produto, né? Só que dentro desse setor de armazenamento existem vários processos. Você sabe o macro, você não sabe o micro, tá? Então, como a gente pode fazer então para trabalhar? Como eu sei o macro e não sei o micro, a gente pode utilizar a metodologia top-down para aquele setor. Então, trabalhando do top-down, eu consigo chegar até a minha estrutura atomizada, tá? Essa estrutura, ela consegue, esse meu setor 1, que seria de armazenamento, ele consegue se encaixar com o outro setor, tá? Por meio dos nossos itens atomizados, que vão estar se interrelacionando, tá? Então, o setor 1 se relaciona com o setor 2, o setor 1 se relaciona com o setor 3, por exemplo, tá? Pode ser que o setor 3, na verdade, ele venha a se relacionar tanto com o setor 1 quanto com o setor 2. Beleza? Então, a gente tem aí, né, essas interrelações. Então, a gente, nesse caso, eu não conheço o setor 1, os processos internos, mas eu sei que esse setor existe. Já o setor 2, eu conheço toda a estrutura atomizada, tá? Só que eu não conheço a estrutura macro. Então, a gente pode estar separando essas estruturas atomizadas pelas funções que elas desempenham, tá? E todas que têm o objetivo em comum da minha estrutura macro vai estar compondo a minha estrutura macro. Então, a gente consegue ir juntando pela estrutura bottom-up. Então, eu conheço a estrutura macro, eu sei o setor tal. Então, você começa do top-down.
Agora, no meu setor, eu já sei todos os processos, então você está trabalhando com o bottom-up. Então, você não precisa utilizar só uma metodologia, você usa a que facilitar o seu caminho, o seu trabalho. Como a gente cria o fluxograma? Como é possível criar? Então, o fluxograma, ele vai dar o fluxo dos nossos processos, né? Para saber o fluxo dos nossos processos, nós temos que criar primeiro uma lista de quais são os processos, de quais são os macroprocessos, quais são os subprocessos, quais são as atividades. No caso, tá? Da nossa atividade, vocês não vão precisar trabalhar com subprocesso. Macroprocessos, processos e atividades já vai estar de bom tamanho. Primeiro, tem que criar essa lista. Assim, por meio da lista, vai ser mais fácil a criação do fluxograma. Ela facilita a visualização. Depois, criei a lista. O que eu faço? Tá? Seleciono uma das metodologias para iniciar. Se determinadas partes dessa lista tem mais macroprocessos que você sabe, então você começa pelo macroprocesso e chega, né, utilizando a top-down, você chega até a estrutura atomizada. Se eu tenho mais atividades, você pode começar do bottom-up, tá? Aí a gente pode, a partir da metodologia e da lista feita, nós podemos começar a montar o fluxograma. Como é possível a montagem desse fluxograma? Então, a gente inicia o processo, tá, pelo processo que você já tem conhecimento e tem domínio. Então, uma dica aqui é começar pelo meio da folha. Por que pelo meio da folha? Eu não sei quanto mais para frente dele, eu não sei quanto mais para trás do meu processo e eu não sei quanto mais para cima ou para baixo. Então, começa do meio da folha que não tem erro. Qualquer coisa, você só arrasta o fluxograma ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima ou para baixo, para ele estar se encaixando na folha de impressão. Além de você iniciar pelo processo que já conhece, tá? A pergunta é, quem vem após este processo? Você precisa saber. Geralmente, na nossa lista, nós já colocamos quem vem depois, porque pela leitura a gente já consegue estar fazendo essas ligações. Então, quem vem após esse processo? É daí que a gente consegue estar ligando um processo com o outro. Então, o processo 1 dá início ao processo 2, que dá início ao processo 3. Então, está ligado com os dois, beleza? Então, a gente consegue por meio do preenchimento dessa lista. Outra pergunta que a gente tem que responder. Qual é a inter-relação entre este e os processos vizinhos? Tá? O meu processo, ele necessita de produto intermediário do processo do vizinho, ele precisa de insumo do vizinho, como é que é, tá, essa inter-relação, tá, entre os processos vizinhos a ele? Ele entrega ou ele recebe material? Existe alguma inter-relação entre este processo e outro? Então, qual que é essa inter-relação? Tá? É uma inter-relação que este processo ele vai iniciar somente quando o outro terminar, ou vai iniciar junto, tá? Então, a forma de apresentar no fluxograma vai mudar, tá? Se eu tenho, por exemplo, dois processos ocorrendo e iniciando juntos, paralelamente, é melhor colocar um em cima do outro, porque a sequência temporal no fluxograma, ela se dá da esquerda para a direita. Então, colocar de cima para baixo, assim, um embaixo do outro, nos dá uma visão de que ocorrem em paralelo. E aí nós temos a nossa lista de requisitos e resultados que a gente obtém fazendo, né, respondendo essas perguntas. Então, quais são as perguntas a se fazer? Qual é a matéria-prima deste processo? A matéria-prima, ela deve, né, entrar no nosso processo para gerar um produto. Então, se eu tenho um processo, por exemplo, P2 aqui, e eu tenho um processo aqui, ó, P1, se o P1 entrega para P2, o produto do P1 é a matéria-prima do P2. Tá? Essa nomenclatura é importante que vocês tenham na mente. O produto de um processo pode ser uma matéria-prima do outro. Tá? Nesse caso, como é interno, a gente poderia dizer produto
intermediário. Então, produto intermediário do P1, só que a nomenclatura fica um pouco grande, então é melhor trabalhar com matéria-prima para o P2 e produto para o P1. Então, qual que é a matéria-prima deste processo? Né? Então, esse processo que eu estou analisando, ele entra com uma matéria-prima. Qual vai ser o produto desse processo? Então, qual que é a linha, qual que é o produto que ele está gerando? Né? Ele pega a matéria-prima e faz a transformação para gerar um produto. Qual que é esse produto? Qual é o insumo desse processo? Esse processo precisa de quais insumos? Precisa de funcionário, precisa de energia elétrica, ele precisa de técnica. Quais são esses insumos? Quais são os produtos? Pode ser 1, 2, 3 subprodutos deste tipo de processo, tá? Quanto mais detalhado, melhor o fluxograma. Tá? Vai ser um pouco mais complexo de ler o fluxograma, só que o fluxograma vai apresentar todos os dados que a gente precisa, beleza? Uma dica para que seja mais fácil para criar o fluxograma é você seguir o fluxo dos materiais na empresa. Então, se você estiver fazendo a atividade que eu for passar para vocês na empresa que você trabalha ou numa empresa que você tem fácil acesso, basta você seguir o fluxo do material, você vai conseguir ver todos os processos que ocorrem, porque o material, ele sofre o processo de produção. Talvez fique um pouco mais complexo e complicado de enxergar se esse fluxo for dos processos auxiliares. Mas mesmo assim, tá? Nos processos auxiliares você consegue acompanhar pela documentação, por exemplo. Agora, o que eu espero nesse fluxograma? Né? Eu tenho aqui um determinado processo. Esse processo vai ter que ter um nome, né? Cada processo tem um nome. A matéria-prima desse processo tem um nome também. Então, aqui entra o nome da matéria-prima do meu processo. O produto também entra o nome na linha do meu produto desse processo. E na entrada, eu entro com o nome, por exemplo, se vai precisar de funcionário, se vai precisar de energia elétrica, dos insumos. E como resultado, subproduto, né? Eu vou ter aqui os subprodutos também em nome. Então, o fluxograma com essa nomenclatura em cada uma dessas linhas facilita muito na hora de enxergar, né, o processo de produção e o processo também auxiliar. Onde a gente vai criar esse fluxograma? Pode ser manualmente? Manual dá muito trabalho, tá? Para a gente, para o nosso padrão, tá, de entrega, vai ser em documento PDF, tá, feito em algum software. Vocês podem trabalhar, por exemplo, no site draw.io. Esse site, ele é em inglês. Vai ser o site que eu vou estar gravando o vídeo, sim, para vocês, tá? Vou ensinar vocês a trabalhar com esse site. Vocês poderem estar fazendo desenho. Então, pode ser por esse site, pode ser pelo Canva também, ou quem tem aí em casa o Microsoft Office Visio. Ele também vai servir para a gente fazer aí esse fluxograma e demais tipos de desenhos aí. Eu, particularmente, estou preferindo usar o Draw, porque ele é uma ferramenta gratuita, tá? Muito fácil de se trabalhar, fácil de se entender quais são os processos, não há necessidade de curso muito complexo, tá? Vou apresentar para vocês um vídeo aí que apresenta algumas funcionalidades deles, tal, e que vocês podem estar aproveitando aí no vídeo sim, beleza? Então, pessoal, eu agradeço aí a atenção de vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!